A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 2 e versículo de número 15 ao 22, que vai nos dizer assim: Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que vieste hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu quero te chamar a atenção, irmãos, para o cuidado de Deus com os propósitos dele. Quando nós carregamos um propósito de Deus, mesmo que a gente não compreenda o tamanho do propósito, mesmo que a gente não entenda perfeitamente, completamente o que Deus vai fazer na nossa vida, Deus vai cuidar de nós. Deus é um Deus, irmãos, que cuida dos propósitos dele nos mínimos detalhes. Moisés era um propósito de Deus. Você vai observar o cuidado de Deus desde o nascimento de Moisés para com ele. Deus cuidou, Deus protegeu, Deus fez com que a filha de Faraó criasse a Moisés, que Moisés tivesse uma proteção, que Moisés tivesse uma educação, que Moisés morasse dentro do palácio. Mas quando chegou o momento, irmãos, de Moisés ele ter que sair dali de dentro por causa de um propósito de Deus que Deus tinha para ele, porque todas as fases na vida de um escolhido é uma preparação de Deus. Deus estava totalmente no controle de todas as coisas na história de Moisés. Eu quero já começar esse vídeo dizendo para você que Deus está no controle de todas as coisas na sua história e que ele tem um propósito para cumprir nela. Ele tem algo para fazer acontecer na sua vida e não importa o que você passou, o que você vivenciou. Eu quero lhe dizer que Deus, ele vai cumprir aquilo que ele falou que ia cumprir na sua história e ele está lhe preparando para isso. Nós servimos ao Deus, irmãos, que nos prepara. Toda fase na vida de um escolhido é uma preparação. Moisés estava sendo preparado por Deus para que ele estivesse apto para cuidar dos filhos de Israel, para estar à frente como libertador. Então é claro que Deus, primeiramente, antes de cumprir o propósito, Deus vai primeiro nos preparar. Ele estava preparando Moisés. Eu estou conversando com pessoas aqui que estão sendo preparadas, você não está entendendo. Talvez a sua vida neste momento para você está bagunçada, mas eu quero lhe dizer que não está. Eu quero lhe dizer que tudo está debaixo do controle de Deus. Se você serve ao Senhor, se Deus tem um propósito na sua vida, entenda. No meio desse caos, você vai entender o propósito de Deus. Você vai entender o porquê muitas coisas saíram do lugar. Você vai entender o porquê foi necessário muitas coisas serem movimentadas. Talvez você entrou aqui com uma série de questionamentos, de perguntas, de indagações, de interrogações na sua mente, mas eu quero lhe dizer que Deus está no controle de todas as coisas e que ele está lhe preparando para viver os propósitos dele. Declare comigo: Deus está me preparando para eu viver os propósitos dele. Deus está me preparando para eu viver os propósitos dele. Deus tem propósito na sua vida e por isso ele primeiro te prepara para que você esteja apto, para que você esteja apta para viver os projetos dele nessa terra. Moisés saiu de dentro do palácio, precisou fugir. E a Bíblia diz que Moisés, ele ajudou as filhas do sacerdote de Midian. As filhas dele chegou lá e falou para o pai. Quando o pai soube que elas receberam ajuda, o pai teve uma gratidão e chamou Moisés para comer o pão, e Moisés ficou ali habitando juntamente com o sacerdote de Midian chamado Reuel. Aqui eu vejo o cuidado de Deus. Aonde Moisés estivesse, Deus ia preparar tudo. Meu irmão e minha irmã, você não tem que se preocupar com nada. Você tem que entender que Deus está no controle de todas as coisas e que se ele tem um propósito na sua vida, ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar de você, ele vai cuidar
do seu ministério, Ele vai cuidar dos seus filhos, Ele vai cuidar da sua saúde, do seu casamento, das suas finanças, Ele vai cuidar de onde você vai morar, Ele vai cuidar do que você precisa se alimentar, Ele vai cuidar de você, então você não precisa se preocupar. Tem pessoas aqui, me revela o Espírito Santo, que estão se preocupando com situações à toa, porque Deus está no controle de tudo. Moisés saiu ali sem destino, sem ter para onde ir, mas Deus já havia preparado a casa de Reuel para Moisés. Deus está dizendo: se eu tenho um propósito na sua vida, você é escolhido, você é escolhida. Já falei inúmeras vezes que eu tenho um propósito para cumprir. Por que você se inquieta, pensando que eu não vou cuidar, pensando que eu não vou providenciar? Deus é Deus de providência na vida de pessoas que estavam preocupadas. Declare comigo: meu Deus cuida de mim, porque eu sou o propósito dele. O meu Deus cuida de mim, porque eu sou o propósito dele. Desde o nascimento, irmãos, a potente mão de Deus estava com Moisés. Desde que Moisés nasceu, muitos meninos hebreus viraram estatística, mas o filho de Joquebede, de Arão, que era Moisés, se tornou príncipe, porque Deus tinha um propósito. Deus fez, meu irmão e minha irmã, aquele menino hebreu crescer entre os egípcios em um tempo em que havia uma sentença de morte para os hebreus. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que cuida dos propósitos dele. É o Deus que protege. Declare comigo: Deus cuida de mim, me protege, eu não tenho que me preocupar com nada. Deus cuida de mim e me protege, eu não tenho que me preocupar com nada. Moisés não sabia o que seria da vida dele, saiu fugindo do Egito, era um príncipe. Agora já estava lá, meu irmão e minha irmã, em um lugar onde ele era peregrino, sem entender nada. Talvez você está nessa fase. Deus, a minha vida estava tão boa, mas daqui a pouco parece que tudo desmoronou. E Deus está dizendo: eu estou te preparando, porque o propósito é maior. Tem fases que parece que tudo está desmoronando, mas não é não. É Deus consertando tudo. É quando você vai para uma construção, ou quando você vai construir algo, você observa que fica tudo bagunçado, né? Assim, fica tudo sujo de cimento, é bloco dali, é areia dali, é brita daqui. Você vai observar que no momento ali parece que está tudo desorganizado, mas não é. Tudo que está ali é para que o propósito venha a acontecer, para que a casa venha a ser construída, é para que aquilo que está para ser feito venha a ser feito. Então Deus, ele providencia tudo, irmãos. Na nossa vida é assim. Tem momentos que a gente acha que tá tudo fora do lugar, mas é Deus construindo o propósito dele. É Deus construindo o projeto dele. Quem reformou, quem já construiu, sabe do que eu tô falando. Parece que tá uma bagunça, mas não é, irmãos. É para o propósito se cumprir, para nascer uma casa bonita, para nascer um prédio bonito, um ponto comercial bonito. É necessário primeiramente ter o quê? Ter a mão de obra. É necessário primeiramente ter a obra ali acontecendo. Muitas vezes a brita em um lugar, o martelo em outro, muitas vezes o cimento no chão, para depois as coisas ficarem bonitas. É necessário, meu irmão e minha irmã, ter um início. O início não é fácil, a gente fica sem entender, é meio turbulento, mas depois nós vamos entender que tudo cooperou para o nosso bem. Depois nós vamos compreender que Deus guarda os projetos dele, que Deus guarda os propósitos dele. Moisés era um propósito de Deus. Eu estou conversando com pessoas nesse exato momento que você é um propósito de Deus. Está tudo bagunçado, está tudo fora do lugar, mas você tem que entender que Deus está ali preparando. Eu não vou dizer a você que Deus está preparando, meu irmão e minha irmã, o projeto, que Deus está preparando a bênção, que Deus está preparando o milagre. Não, ele sempre esteve preparado. Quando Deus nos promete algo, irmãos, ele já tem tudo preparado, mas ele primeiramente nos prepara. Nós precisamos ser preparados. Moisés precisava ser preparado. Moisés precisava, meu irmão e minha irmã, apacentar rebanho. Moisés precisava colocar a mão na massa. Não tinha como Moisés, libertador dos filhos de Israel na terra do Egito, se Moisés não soubesse apacentar rebanho. Tem momentos que a gente tem que colocar a mão na massa. Moisés dentro do Egito era príncipe. O que ele tinha para aprender, ele aprendeu naquela fase de príncipe. E depois ele precisou se tornar pastor. Ele precisou se tornar alguém que apacentava as ovelhas. E através dessa palavra Deus está falando contigo e ele está dizendo para você: eu estou te ensinando com cada fase. Declare comigo: meu Deus está me ensinando com cada fase que eu estou vivendo.
O meu Deus está me ensinando com cada fase que eu estou vivendo. Deus preparou tudo. As filhas de Reuel falaram bem de Moisés para ele. E ele chamou Moisés para comer na casa dele. Moisés foi. E dali em diante, Moisés começou a habitar na casa de Reuel. Olha o cuidado de Deus, irmãos. Olha o cuidado de Deus para com Moisés, para que Moisés não ficasse desamparado. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Ele não desampara os seus. Ele não vai lhe desamparar. Agora você tem que crer no cuidado de Deus. Você tem que confiar. Moisés não tinha noção dos projetos de Deus para a vida dele. Mas Moisés sabia, irmãos, que tinha algum propósito. Tem momentos que a gente tem que entender que tem algum propósito na nossa vida. Tem momentos que a gente tem que compreender, irmãos, que o nosso Deus, ele vai fazer algo acontecer. Tem momentos que a gente precisa confiar. Você vai ver aqui que a palavra do Senhor em momento nenhum vai dizer que Moisés, ele estava ali diante do poço desesperado, chorando, sem ter para onde ir, falando para um e para outra. A situação dele não. Foi tanto que as mulheres foram embora, as filhas de Reuel foram embora. Quando elas chegaram em casa, que Reuel perguntou, que elas falaram sobre Moisés. Mas Moisés em momento nenhum pediu ajuda, desesperado. Pare de ficar abrindo seus problemas para os outros. Pare de ficar chorando e se lamentando com pessoas, sendo que quem tem a solução para o seu problema é Deus. É Deus quem vai fazer. Você vai observar que quando as filhas de Reuel chegaram na casa dele, que ele perguntou, que elas falaram sobre ele, Reuel mandou chamar a Moisés. Porque Deus, irmãos, é um Deus que cria situações. A gente não precisa se apresentar, a gente não precisa ficar contando nossa situação para ninguém. A gente não precisa ficar se lamentando nos pés de um, nos pés de outro, chorando, não. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Deus está falando com pessoas aqui, você precisa confiar mais, porque o meu propósito na tua vida é grande. Eu vou cumprir a boa palavra, e se eu lhe prometi, minha filha, eu vou entrar com providência. Se eu lhe prometi, meu filho, eu vou cumprir minha palavra, mas tenha fé e confiança. O Deus que introduziu Moisés dentro de um palácio, em um tempo que os meninos hebreus estavam virando estatística, em um tempo em que foi ordenado que todo menino hebreu fosse lançado no Nilo. A Bíblia diz, irmãos, que a mãe de Moisés, ela recebeu salário para amamentar o próprio filho, para poder criar o filho como filho da filha de Faraó. Sabe o que é isso? Joquebede podia amamentar, Joquebede podia sair com o menino, que ninguém poderia tocar nele. Nenhum oficial de Faraó poderia tocar, porque esse menino é hebreu. Não, esse menino aqui é filho da filha de Faraó. Você está entendendo, irmãos? É o Deus que cuida do propósito. É o Deus que, quando tem um propósito na nossa vida, ele abre porta onde não tem parede. É um Deus que ele faz com que as pessoas fiquem confusas com aquilo que ele faz para dar vitória ao seu povo. Ele quer confundir a muitos na sua história. Ele quer confundir a muitos que te cercam. Mas você precisa confiar. Mas você precisa crer que o nosso Deus, irmãos, é Deus de surpresa. É Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. É Deus que tem um propósito em todas as coisas, e ele não frustra os propósitos dele por causa de ser humano nenhum. Moisés, ele foi cuidado, ele foi zelado. Não foi por Joquebede, não. Mas a Bíblia deixa bem claro que ele foi cuidado e zelado pelo próprio Deus, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Eu estou conversando com pessoas que Deus tem um propósito na sua vida. E ele está dizendo, não se inquiete. Quantas vezes o inimigo quis destruir sua vida? Quantas vezes o inimigo quis lançar você numa sepultura? Quantas vezes o inimigo quis paralisar você? Mas onde você está? Você está aqui. Você está aqui porque Deus tem um projeto. Você está aqui porque Deus tem um propósito. Você pode ainda não saber qual é o propósito de Deus a fundo. Porque assim, irmãos, nem tudo Deus nos revela no momento. Mas Deus vai nos revelando aos poucos para que a gente venha ter estrutura. Porque tem muitas pessoas que não têm estrutura para ver, para ouvir, para saber dos propósitos de Deus. Então Deus aos poucos vai revelando. Mas eu já quero lhe garantir que se Deus já fechou tua sepultura várias vezes, se Deus já te deu livramento, se Deus ele está contigo e mostra diariamente o cuidado dele para com a sua vida, nos mínimos detalhes, você tem que entender que Deus tem um propósito na sua vida. Você tem que entender que Deus vai fazer algo na tua história acontecer. Quem olhasse para a história de Moisés sabia, Deus tem algo com esse menino. Alguma coisa diferente está com ele. Ele tem algo diferente, assim é na tua vida.
Deus cuidava de Moisés nos mínimos detalhes. A casa de Reuel foi um detalhe de Deus. Deus cuidou de Moisés. Enquanto Moisés esteve em Midian, houve cuidado, irmãos. Houve um teto para Moisés colocar a cabeça. Houve pão para Moisés comer. É por isso que Deus quer que você confie. Porque se você confiar, meu irmão e minha irmã, Ele vai cuidar de você. Ele vai te dar teto para botar tua cabeça embaixo. Ele vai te dar alimento. Ele vai te vestir. Ele vai te calçar. Mas Ele quer que você confie. Declare comigo: eu vou confiar em Deus, porque Deus é Deus de detalhes. Eu vou confiar em Deus, porque Deus é Deus de detalhes. Eu não estou falando aqui para você confiar nos homens, não, irmãos. Em alguém que muda, não. Eu estou falando aqui para você confiar em um Deus que é imutável, em um Deus que é poderoso, em um Deus que é grande e que trabalha a favor daqueles que nele confiam. Deus trabalha ao teu favor. Deus trabalha pela sua casa. Deus trabalha pelo seu ministério. Deus trabalha pelos seus filhos. Então, por que se inquietar? Declare comigo: eu não vou me inquietar, porque Deus cuida de tudo. Eu não vou me inquietar, porque Deus cuida de tudo. Deus cuida de todas as coisas. Deus tem um propósito na sua vida. Eu vou lhe dizer algo da parte de Deus. Os propósitos de Deus são maiores. Todas as vezes que Deus, irmãos, tiver um propósito na sua vida, você não tem que se inquietar. Tem muitas pessoas aqui que Deus tem um propósito, que Deus já falou, que Deus já confirmou, já testificou. Só que muitas vezes, quando vê as adversidades, quando vê as dívidas, quando vê a porta fechada, quando vê alguma necessidade, quando vê uma perseguição, começa a esquecer do cuidar de Deus. Aí muitas vezes desabafa com quem Deus não mandou, fala o que não é pra falar, e Deus está dizendo: não, minha filha, confie. Todas as fases na vida de Moisés, Deus cuidou dele. E Deus está dizendo: se você confiar em mim, eu vou cuidar de você em todas as fases da sua vida. Reuel foi um detalhe de Deus na vida de Moisés. Deus cuidou. Deus cuidou e Deus cuida, irmãos. Deus cuidou desde que Moisés era um bebê até se tornar o libertador de todo Israel da terra do Egito. Porque quando Deus tem um propósito com alguém, Deus vai cuidar nos mínimos detalhes. É isso que Deus quer incutir hoje na sua mente. Ele está no controle de todas as coisas. Ele cuida de tudo. Pare de se preocupar. Pare de se angustiar. Pare de ficar ansioso, ansiosa, até mesmo de murmurar. Porque o Senhor me revela que tem pessoas aqui que estão murmurando, que estão reclamando, que estão questionando as fases que estão vivendo. E Deus está dizendo: todas as fases que você está vivendo não é um castigo, mas sou eu te preparando. Sou eu te lapidando, porque o propósito é maior do que aquilo que você está pensando que eu vou fazer na tua vida. Deus tem um propósito maior. Moisés não tinha muita noção, mas Deus o tornaria o libertador. O Senhor está dizendo: você não tem noção, mas o meu propósito é muito grande na sua história. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai. Obrigada. Obrigada, meu Senhor, por essa palavra. Obrigada, Pai, por cuidar de nós nos mínimos detalhes. Muitas vezes pensamos, meu Deus, que o Senhor nos esqueceu, nos abandonou. Muitas vezes pensamos, Pai, que o Senhor está fora do controle, sendo que o Senhor está no controle de tudo e está preparando, meu Deus. Preparando tudo, preparando os propósitos, os projetos, nos preparando para vivermos, Pai, aquilo que o Senhor já preparou para a nossa vida. Porque os teus sonhos são maiores, Pai, os teus projetos são maiores. Ah, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para a nossa história é muito maior do que o que estamos vivendo. Ah, Pai, a casa de Reuel era um detalhe, era um cuidado para Moisés, e eu tenho certeza que o Senhor é Deus de detalhe, que o Senhor é Deus de cuidado, que o Senhor é Deus de zelo, que o Senhor é um Deus que protege os teus propósitos, seja no palácio, Pai, ou seja em Midian. O Senhor cuidou de Moisés aonde ele estivesse, e o Senhor está dizendo: eu vou cuidar de você, não importa onde você esteja arabaia cantorasturi andarai, confiante que eu sou Deus que cuido, que eu sou Deus que protejo, que zelo, que guardo, que livro e que abro a porta no momento certo. Oh Deus, que possamos confiar em Ti, porque da mesma forma que o Senhor cuidou de Moisés, o Senhor está garantindo na Tua palavra que o Senhor cuida do Teu povo, o Senhor cuida de nós. Não tem por que se inquietar, se preocupar, se angustiar, porque o Senhor está no controle de tudo. Oh Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura,
cura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, a vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, Pai, causa ganho na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Toma cada nome, cada pedido, Pai. Ô Senhor, toma cada coração aflito, toma cada um dos teus filhos nas tuas mãos e continua trabalhando, dando vitória ao seu povo e testemunho para que eles possam contar, dizendo que só o Senhor é Deus e que o Senhor Jesus opera milagre na terra. Oh Pai, que os seus filhos compreendam que o Senhor é Deus de cuidado, que cada fase da vida deles o Senhor tem cuidado, que eles descansem o cuidado, Pai, deles nas tuas mãos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que Deus cuidou de Moisés em todas as fases da vida dele, o Senhor cuida de você. A casa de Reuel foi um detalhe, foi um cuidado também de Deus para com Moisés quando ele estava em Midian. O Senhor diz para você: você provará do meu cuidado, diz o Senhor dos exércitos, por esses dias. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.